Como eu tenho trazido aqui em vários dias, o Brasil é um povo com uma história enorme, uma história bonita, uma história que está sendo escondida da gente aí ao longo de décadas e décadas e décadas e décadas, de maneira que o brasileiro que desconhece isso tudo não se orgulha do seu povo, não se orgulha do seu passado, não tem referências, né? Então, eu vou trazer aqui para a audiência agora, porque aconteceu, eu estou trazendo as efemérides de sábado e domingo, né? Aí amanhã eu faço de segunda e terça e fica nivelado, porque era muita coisa para falar num dia só. Então, sábado e domingo aconteceu num sábado, 16 de agosto de 1645, ali essa batalha de Casa Forte, dentro da insurreição pernambucana, que está dentro da invasão holandesa. Então é uma coisa dentro da outra. E eu preciso contar para vocês sobre invasões holandesas, rapidamente. Aí, todo o movimento de reação à insurreição pernambucana. E a gente entra na Batalha da Casa Forte. Aconteceu num dia como no sábado, tá? Como a gente não faz live no sábado, ficou acumulado aí para hoje. Então, as invasões holandesas aqui no Brasil iniciaram no ano ali de 1624. Pirataria mesmo, invasão. Essa invasão trouxe consigo a sombra de um destino amargo. Em vez de liberdade, o que se viu foi a imposição de um poder estrangeiro que, com um manto escuro, cobriu todo o Nordeste brasileiro de medo e incerteza. Os holandeses ali, ávidos por lucro, por riqueza, desceram sobre a Bahia, depois Pernambuco, não com a promessa portuguesa da coexistência, mas com o peso da conquista. Tomei, é meu, né? E o Brasil, um país ainda jovem, ainda em formação, viu-se ali despojado da sua tranquilidade, que existia até então. A terra que antes era fértil e promissora, agora era um campo de disputas diárias, marcadas aí pela intolerância, pelo sangue e pela ambição. Às vezes, eu vejo pessoas falando assim, poxa, seria melhor se nós fôssemos colonizados pelos holandeses ou pelos ingleses. Eu falo, realmente, aí você seria colonizado. Você está certíssimo. Você seria colonizado. Ok? Agora vamos ver se é bom ou não. Aí você começa a explicar a história, começa a buscar a coisa. Então os caras tinham realmente todo um procedimento de invasão, extração e uso de tudo, das pessoas e da terra, o máximo de lucro, que era diferente da coexistência portuguesa. Bom, a resistência inicial do povo, embora corajosa, ela foi esmagada pela superioridade militar holandesa. Os fortes que estavam aqui sem apoio caíram, cidades eram saqueadas e o povo, espremido entre o poderio holandês e a apatia da coroa portuguesa no período, sentia o peso de uma ocupação que parecia não ter fim. Você mora numa casa, seu pai não está presente, alguém invadiu tua casa, bate na tua mulher, bate nos teus irmãos. Ali você fica, cadê meu pai? Cadê painho? Né? Cadê painho? Painho sumiu. Então, o painho não está presente, chegou um momento que os moradores daquela casa tiveram que reagir, né? Então, o Brasil, naquele período, tinha virado presa e estava nas garras de uma potência estrangeira que não tinha o menor apreço pela terra, pelo seu povo, pelo povo dessa terra, por nada. Maurício de Nassau, famoso, já apareceu até em escola de samba cantando loas ao invasor, só no Brasil, né? Por mais que tenha tentado ali adornar a ocupação com uma promessa de modernização e prosperidade, não conseguia Mauricinho disfarçar ali a verdadeira verdade. O Brasil estava invadido. O povo dividido entre o medo e a necessidade de sobreviver, muitas vezes ali se via forçado a colaborar com aqueles que haviam invadido a sua casa, a sua terra, o seu comércio e outras coisas mais, né? Então, por mais que a ocupação tenha trazido avanços científicos
e urbanísticos. Eu acho isso um barato, esses argumentos, né? Não, tivemos avanços urbanísticos, científicos e tal. Aí eu falo, então é assim, você viajou, aí sua esposa tá morando na casa ali com a sua filha, um cara entra, estupra sua filha, sua esposa, continuamente, durante anos. Quando você chega, você fala, nossa, o cara pintou a casa. Olha, ele reformou a caixa d'água. Poxa, que legal, hein? Esse período de invasão foi muito, né, profícuo. Aí as duas mulheres olhando pra tua cara assim, vou te matar, desgraçado. Oh, então, o preço, né, pago por essa convivência era alto, alto demais, muito mais alto do que o povo estava acostumado a pagar, além da sua labuta diária, né, de sobrevivência que a humanidade sempre teve. Nós todos temos essa luta diária de pagar os seus boletos, de botar comida em casa, de cuidar dos filhos, né, cuidar dos entes queridos numa doença, nas dificuldades e fora as outras adversidades que a vida traz. Então, essa riqueza gerada pelo período ali do açúcar, antes era a promessa de um futuro próspero e agora era, assim, o que os holandeses adoravam, né? E isso acabava financiando também aquela opressão, né? Então, a cultura brasileira, nascida do encontro entre indígenas, africanos, europeus, naquele momento estava completamente dilacerada pela imposição de um poder estrangeiro que estava pouco se cagando para aquela porra, não entendia, não respeitava e não estava nem aí. Então, as invasões holandesas deixaram marcas profundas ali no Nordeste. Não foram apenas anos de ocupação, foram anos de desilusão de um Brasil forçado a se curvar diante de um poder que não o via como igual. Os brasileiros não eram tratados como iguais, eram inferiores, né, pelos holandeses. Então, é claro que você tem um caso ou outro que você vai encontrar um holandês que era um pouco mais cristão, um pouco mais gente boa, tal, mas não, companhias holandesas ocidentais, meu filho, era lucro e pé na porta. Então, quando finalmente os holandeses partiram e foram embora do Brasil, o solo brasileiro ainda livre, o povo livre, carrega até hoje várias cicatrizes desse período, e as histórias contadas de maneira errada fazem com que alguns tenham uma compreensão errada do que aconteceu e teçam esse tipo de comentário de que, puxa, seria tão bom se fôssemos, né, colonizados. Aí o cara, putz, eu vou traduzir numa outra palavra. Seria bom se nós fôssemos escravizados pelos holandeses. Meu amigo, acorda, né? Então, a história dessas invasões não é apenas uma história de batalhas vencidas ou perdidas. É a lembrança amarga ali de um tempo em que o Brasil foi visto apenas como uma colônia a ser explorada, né? Nesse período mesmo. Então, seguindo ali pela insurreição pernambucana, que tem um nome belíssimo. Ela é conhecida como a insurreição pernambucana hoje. Sabe como é que na época o pessoal falava? Como é que era o nome dessa insurreição? Como é que o povo chamava esse movimento de reação contra os holandeses? Diziam que era a Guerra da Luz Divina. Muito mais bonito o nome, né? Muito mais bonito, a Guerra da Luz Divina. Então, naquele calor ali do Nordeste, onde o sol se mistura com o suor dos homens, e a Guerra da Luz Divina ergueu-se como um grito de liberdade, né? Então, em 1645, quando o domínio holandês apertava o povo ali do Nordeste, começou a brotar lentamente heróis, pessoas que começaram a reagir, pessoas que saíam ali das sombras, saíam das palmeiras, saíam com a força de um Brasil que mandava uma mensagem, não só para holandeses, mas para qualquer um, inclusive alguns portugueses. Esse país está crescendo e ele não tem uma vocação para se curvar. O brasileiro não tem vocação para se curvar. A hora que ele levanta Xandaré, prepara o seu esfíncter, que ele vai suar.
tá? Então, liderados ali por João Fernandes Vieira, né, os pernambucanos decidiram que a terra aonde eles pisavam, aquela terra sagrada, seria banhada com seu próprio sangue, se necessário fosse, e não seria mais terra de estrangeiros, né, com as imposições todas que eles faziam. Acabou, estava surgindo ali um sentimento de nacionalidade. Tá? Tem umas polêmicas aí, mas eu não vou entrar nisso agora não, tá? Então, os senhores de engenho, lado a lado com esses homens simples, como dizia o Chesterton, a magnificência, o quão admirável é o homem comum, com sua família comum, sua esposa comum e seus filhos comuns. Como que esses homens são capazes de atos tão grandiosos? Como está repleto na nossa história, e quem acompanha aqui o Palhaço todos os dias recebe um pouquinho de pílula desse Brasil que está escondido aí, né, nos livros do passado, né, nos foi renegado pelos historiadores e professores aí do presente. Então, lado a lado, lá donos de engenho, com esses homens simples, pegavam em armas, transformando aí os canaviais em verdadeiros campos de batalha. Era a alma do Brasil que estava em brasa, lutando por dignidade, por liberdade, pela sua família, pela sua terra. As coisas, gente, apenas se repetem, não tem novidade na história, tá? Então, na Batalha dos Guararapes, símbolo máximo desse movimento, a maior batalha daquele período, viu nascer o espírito nacional. Ali, negros, brancos, indígenas, lado a lado, enfrentaram ali a potência dos soldados holandeses, e do outro lado, do nosso lado, não eram soldados, eram brasileiros, misturados, de tudo quanto é tipo que você pode imaginar, moldados ali pelo seu ofício, moldados pela terra, moldados aquela já construção do que viria a ser o povo brasileiro, e é dito aí em vários livros, em vários textos sobre o que os estrangeiros identificavam nessa alma do brasileiro desde sempre. Você tem relatos ao longo da história e parece que existe uma bênção nessa terra aqui. O povo que nasce aqui é realmente diferente. Não é ufanismo, não. Você vê em vários relatos aí dessa época. Eu vi depois, o mais recente que eu falei aqui, Theodore Roosevelt pegando o Rio da Dúvida junto com o Marechal Rondon, que é uma aula que eu vou preparar mais no futuro. Vai ser roteiro também de quadrinho, vai ser lançado nos Estados Unidos, porque os americanos pouco conhecem essa história do seu próprio presidente. E o Roosevelt, lá no meio da Amazônia, 2.000 quilômetros da civilização mais próxima, parava numas pequenas praias de rio para entrar numas propriedades com o grupo. Rondon era conhecido por todo mundo identificava e respeitava o Rondon, os índios. Rondon nunca matou um índio, e ele punia severamente qualquer um que atacasse um índio. Ele era plenamente a favor da integração mesmo de todos os povos. Então ele era muito respeitado. Para os índios ele era um grande cacique dos homens brancos e um cara muito bom, mantinha sua promessa, mantinha os acordos, um cara extremamente confiável. Então estava viajando ali, parava, aí era recebido ali nas fazendas e tal. Gente muito humilde. E o Roosevelt escreveu: meu Deus, os americanos precisam aprender a receber estranhos com os brasileiros. Nunca fui tão bem tratado na minha vida, ali no meio do nada. Aquelas pessoas nem faziam ideia do que era um presidente americano, mas não fazia a menor ideia. Eu era uma pessoa comum, sendo tratado com a maior dignidade possível. Ele escreveu isso nas memórias dele aí no Rio da Dúvida, aqui no Brasil. Então, isso atravessa a história, esses relatos dessa alma do povo brasileiro que a gente encontra até hoje. Tem vídeos aí rolando da Olimpíada,
de gringo falando, porra, a melhor torcida era do Brasil, cara. Os caras chegando em 10º lugar e a torcida fazendo uma festa tremenda. Então, esse espírito brasileiro não é de hoje. Essa é uma herança que nós temos, né, que vem ao longo das eras aí sendo renovada e é um mistério. O que que tem nessa água daqui? O que que tem nessa terra? Por que que a gente é assim? Mistério, né? Grande mistério. Então, isso estava presente lá na Guerra da Luz Divina. Tá? Esse pensamento, essa vontade, esse espírito, né? Pacífico, mas não pacifista. Tem diferença, né? Diferença tremenda. Então, com o tempo, nas batalhas ali, o inimigo foi enfraquecendo, o sangue derramado ali nas escaramuças fortalecia o sonho da vitória, aquela progressão, mesmo que das pequenas vitórias, mostrava que o brasileiro estava no caminho certo. E quando os holandeses finalmente deixaram o solo pernambucano, em 1654, não foi apenas uma vitória militar, foi a consagração de um povo que se negou a ser dominado, né? Então, a insurreição pernambucana, ou a Guerra da Luz Divina, não foi apenas um conflito, foi ali o nascimento de uma identidade. O Brasil mostrava para o mundo, pela primeira vez, que seu povo, por si só, sem ajuda de Portugal, ajuda dos portugueses que estavam aqui, eram todos portugueses, tá? Portugueses aqui do continente. Portugueses nascidos no Brasil, tá? Ainda não tinha o conceito de brasileiro, tem que prestar atenção para isso. O termo brasileiro surgiu da profissão, do ato, do pessoal que trabalhava com o pau-brasil, mas ele só circulou de maneira intensa na sociedade, as pessoas atribuindo a si o nome de brasileiros, no contexto da nossa independência em 1822 e impulsionado pela imprensa, em parte pelo sentimento, né, anti-português, xenófobo. E começou aquela ufanismo de somos, 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 somos. É que a coisa vingou de vez, mas tem que lembrar que nesse período éramos todos portugueses. Eu acho que somos todos portugueses até hoje, né? Temos aí um conflito na história que nos dividiu, mas temos muito da mesma cultura. Estamos aqui falando que língua? Banto? Tupi? Que língua estamos falando aqui nessa live? Pois é. Então, disse muito que o exército brasileiro surgiu na Guerra de Guararapes. Eu sou completamente contra esse conceito de que o exército surgiu ali por vários motivos. Um deles é que, sob o ponto de vista administrativo, da gestão pública, não. Ele surgiu em 1822, na independência do Brasil, onde houve uma decisão de Pedro I, convocando os portugueses, falando, ó, quem quiser ficar, fique, vai ser acolhido no novo país, no novo exército, na nova marinha. Ali surgiu o exército brasileiro, ali surgiu a marinha brasileira, até então era tudo português. Tanto que toda a doutrina, todo o conhecimento adquirido nas batalhas das invasões holandesas não integram, né, a história militar do exército brasileiro. Aconteceu na história do Brasil, mas não integram. Mas dizem que ali surgiu o exército brasileiro, absolutamente contra, tá? Você falar, tá bom, qual é a farda do exército brasileiro naquele período? Cadê a documentação que prova? Que foi aqui fundado o exército brasileiro, onde é que era o quartel? Quem era o comandante do exército brasileiro? Não tem nada, porque não foi isso que aconteceu, tá? Isso eu considero um erro do próprio exército brasileiro, que tinha que um dia parar, analisar essa situação e falar assim, surgiu ali um sentimento, nacionalidade, união do povo, tal, ok, beleza, puta história do cacete, mas o exército brasileiro não surgiu ali, tá? No dia seguinte, o exército que estava lá tomando conta, fazendo segurança pública, tomando conta de território, era tudo português, que estava aqui. Depois teve reforço e tal. Então era tudo português. Então essa história de que o exército brasileiro surgiu ali em Guararapes, sou absolutamente contrário a isso, tá? Então,
houve ali um surgimento de nacionalidade, movimentou o Brasil inteiro, o Brasil ali mostrando para o mundo essa capacidade dele de reação, tá? A nação começava a se formar um espírito de identidade nacional, tá? Mas tem que lembrar que a história, a gente não pode perder aí a linha do tempo e ver que outras guerras aconteceram antes de Guararapes, depois, porque esse sentimento não tinha surgido, esse sentimento de formação do exército não surgiu nas batalhas anteriores. E foram muitas as batalhas anteriores, com participação de brasileiros, de negros, de índios, desde sempre. Se você for associar isso, para falar, olha, então surgiu 1565, Rio de Janeiro, portugueses com os índios lutando, o nativo lutando contra os franceses. Só 1580 que chegou aí o primeiro escravo no Brasil, por volta de 1580. Tá, mas também foi a união do nativo com o elemento português expulsando o invasor. Seguindo com a história, o que aconteceu foi o seguinte: após a derrota imposta ali ao exército holandês pelos pernambucanos na Batalha de Tabocas, o nome da batalha é Tabocas, que aconteceu em agosto de 1645, vitória ali do Santo Antão, Pernambuco, a tropa Batava, que era o nome que se dava também aos holandeses, os batavos, na sua marcha de volta para Recife, acampou no engenho chamado Casa Forte, que pertencia a uma senhora chamada Ana Paz. Era bastante comum que mulheres fossem as donas de engenho, de empresas que estavam à frente disso, com tantas batalhas, tantos sacrifícios. Era bastante comum que o homem morresse e as mulheres assumissem a liderança. Então você imagina o período das navegações, quando para cada 3 caravelas que saíam de Portugal, só uma retornava. Você imagina a quantidade de viúvas, de irmãs, sabe, de filhas sem os seus pais e por aí vai. Então, Portugal, você vai ver na documentação de época as empresas, né, o comércio, mulherada à frente tomando conta. Aí tu vai ver essas patetas de cabelo azul aí falando, não, foi o feminismo que colocou as mulheres no mercado de trabalho. Falei, filha, meu Deus do céu, você tinha que não é pro mercado de trabalho não, você tinha que voltar pro banco da escola para parar de falar merda, tá? Porque as mulheres sempre estiveram à frente dos negócios em todas as épocas. Você vai lá, 10 mil anos atrás, Göbekli Tepe, lá, não tenho dúvida que se tem um comércio lá na Turquia, o cara morreu, a família morre de fome, não, a mulher assumia a porra toda, mano. Daqui a pouco arrumava outro marido, a vida continua, pô. É a humanidade, sempre foi assim, não tem nada a ver com o feminismo, não, vem com esses papos furados, não, tá? Então, eles estavam ali acampados ali na Casa Forte, e no dia 16 de agosto, o chefe dos holandeses, era um coronel chamado Henrique Huss, ou então Van Haus, enviou o major Carlos Blazer, com destacamento para fazer uma revista nas casas do povoado todo, ali onde residiam as famílias dos chefes revolucionários pernambucanos, né? Então eles identificaram, ó, aqui moraram os caras que lutaram contra a gente lá na capital, aí. Ah, eles moravam aqui? Moravam aqui. Meu amigo, pode ir lá pegar e prender todo mundo. Aí foram lá, meu, prenderam as mulheres, mano. Então, a missão voltou ali no mesmo dia, com várias prisioneiras, entre elas Isabel de Góes, mulher de Antônio Bezerra, tá? Sogra de João Fernandes Vieira, e Maria Luísa de Oliveira, mulher de Amaro Lopes, que foram encarceradas ali na Casa Grande do Engenho. Então, comunicado o fato ao exército pernambucano, né, português que estava lá, que se encontrava ali nas proximidades de Tegipió, os chefes João Fernandes Vieira, André Vidal de Negreiros, Henrique Dias e o Felipe Camarão, é só a tropa de choque, né?
é só o BOPE da época ali da Guerra da Luz Divina. Arregimentaram seus homens, juntaram a galera toda e partiram para socorrer aquelas damas pernambucanas, marchando ali sobre pesada chuva, enfrentando as más condições ali no caminho, com lama, né, com as carroças ali levando suprimento, levando munição, levando armamento, dificuldade de transição do terreno por causa da chuva. Eles conseguiram atravessar também ali o rio Capiberibe, na altura de Cordeiro, para quem conhece a região, vai fazer ideia, e foram ali caminhando até alcançar a região onde era o engenho da senhora Ana Paz. Eles cercaram a região do engenho e na manhã de 17 de agosto, os holandeses foram pegos de surpresa pela fúria dos pernambucanos, que eu não recomendo você sequestrar a mulher de ninguém, tá? Isso não dá certo em nenhuma época da história, tá? Então os holandeses ali acabaram tendo que recuar na batalha, recuar ali para dentro da Casa Grande, colocaram as mulheres prisioneiras na janela como um escudo humano. Os portugueses nunca fizeram isso. Isso é de uma desonra. Meu Deus do céu, isso é de uma desonra. Mostra a pequenez da alma daquelas pessoas que estavam ali. Então o chefe da tropa pernambucana, interpretando o ato como um sinal de capitulação, de rendição, ordenou o cessar-fogo, enviou um oficial para negociar a rendição com os holandeses. Os holandeses responderam matando o emissário covardemente na frente da tropa. Aí você toma, por esse ato, o espírito daquele invasor, que lutava sem honra alguma. Era esse o invasor que algumas pessoas dizem que preferia ser colonizado ou escravizado por eles. É muito vira-lata, né? É vira-lata demais, né? Muito gado, é gado demais, né? Então, o emissário foi morto ali covardemente na frente da tropa. Vocês imaginem como isso indignou todo mundo, tá? Inclusive as mulheres que estavam na janela, tá? Esquecendo que entre as sequestradas ali estavam as mulheres dos chefes, vários deles estavam ali, e tratando o emissário da maneira que trataram, a única coisa que eles conseguiram foi uma reação de extrema ferocidade, né? E os holandeses acabaram ateando fogo na casa. Cercados ali, sufocados pela fumaça, o chefe flamengo, Coronel Henrique, empunhando uma bandeira branca, capitulou junto da sua tropa. Eles não conseguiram sair. Tentaram destruir tudo, tentaram de tudo e não conseguiram. Então, a derrota custou aos holandeses aí nos combates 37 homens mortos, ou muitos feridos e mais de 300 prisioneiros. Além de grande quantidade apreendida ali de armamento, cavalo e víveres, comida, pólvora, remédios, esse tipo de coisa que acompanham as tropas, né? Foram feitos prisioneiros vários expoentes ali da oficialidade holandesa, o que atemorizou de tal forma os invasores que eles mandaram arrasar as casas lá de Recife, tá? As árvores do Parque de Maurício de Nassau também mandaram queimar tudo e determinaram a retirada imediata das tropas lá do Forte do Sergipe. Então, São Francisco também mandaram retirar, e do Porto Calvo mandou esvaziar tudo, e a sua transferência de toda essa galera aí, de toda essa turma aí dos batavos, foi para garantir a segurança do centro de Recife e redondezas, né? Eu ia falar adjacências, quase não saiu, e a redondeza ali da galera. Então, a perda dessa tropa para os pernambucanos foi... A perda do lado pernambucano foi muito pequena, né? A perda holandesa foi muito maior.
Os reféns foram libertados da casa, os feridos foram levados para os engenhos ali da região para tratamento médico. Os prisioneiros holandeses foram enviados para a Bahia e o coronel Henrique, holandês, partiu da Bahia para Portugal no dia 6 de fevereiro de 1816, tá? Chegando à Ilha Terceira, onde foi encarcerado no Castelo de São João até a sua ida para Lisboa, tendo se recusado a servir a Portugal, né? Foi enviado para a Holanda, regressou depois a Pernambuco, depois de todo esse trajeto, preso, foi para Lisboa, foi para Portugal, se acabou solto, foi parar na Holanda voltou para Pernambuco e morreu na Batalha de Guararapes. Encontrou o seu repouso final em solo brasileiro, solo tal que tanto desprezava, né? E hoje a gente caminha sobre o seu túmulo. Se fudeu. Beleza? Então essa foi a Batalha de Casa Forte, uma pequena batalha, mas como eu digo aqui todos os dias, ela por si só daria mais um filme com todo esse drama, toda essa covardia, toda a maneira como a coisa foi tratada, né? E com um final apoteótico aí da vitória brasileira e aquele elemento vingativo, tal, recebeu o perdão português, foi solto, foi para Holanda, o cara vai e volta com aquela raiva toda. Aí você termina o filme, um cara levando-lhe um balaço no meio da testa, falou: hasta la vista, meu irmão, tchau. Beleza? Então essa aí foi nossa primeira efeméride do dia, tá? Tinha algumas imagens para mostrar para vocês aqui de batalhas que aconteceram ali no contexto da Guerra da Luz Divina, grandes batalhas memoráveis, cara, tudo isso estava filme. É impressionante como que a nossa historiografia televisiva despreza. Eu não sei se é muito complexo para eles, se é muito complicado, se é mais fácil filmar putaria, né? Que cada um tem que saber também que ninguém pode dar o que não tem, né? Pedir pro cara fazer um negócio de altíssimo valor histórico, mas o cara não sabe, né? Só putaria mesmo. Aqui tem um mapa mostrando a ocupação holandesa dentro do Nordeste, qual foi a região, tá vendo? Uma região enorme, o nome que eles davam para cada pedacinho e tal. Então, foi grande a ocupação. Tá vendo aí naquela pontinha no Nordeste? Enorme. Embaixo ali tem o nome em holandês de cada região, né? Cada uma das capitanias invadidas. Deixa eu ver se tem mais alguma imagem aqui para mostrar para vocês. Tenho aqui, ó. Olha aqui a imagem. Esse aqui é o Henrique Dias, quadro pintado na época lá. Grande Henrique Dias. É mais um cara que sozinho dá para contar uma história inteira do cara. E o Camarão, Felipe Camarão. Eu já vi aí, ó, índio de banho tomado, bonitinho, porra. Isso aqui ficou muito maneiro, esse quadrinho aí do Felipe. Beleza? 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 E aí, você que chegou agora aqui no final do vídeo, cara, obrigado por chegar aqui, importante isso. Curte, compartilha, se inscreve no canal, entra no clube de assinantes, faz o que você puder aí para ajudar o Palhaço a trazer mais notícia. Obrigado, tá? E bota no grupo da família, fala assim, olha o Palhaço. E você também pode mandar dica, se você acha que tem alguma notícia que você queira ser comentada, é só me marcar nas redes sociais, procura aí Laudelino RJ, bota no Twitter, bota no Instagram, vai marcando aí que a gente traz e comenta aqui. Valeu, galera, um abraço.